para mim. Agora entra lá no dinheiro. Entra... Sim, mas entra primeiro, entra no teu Instagram, porque eu tô direto, agora eu tô no direto aqui, no direct. Vê se dá. Peraí então. Tá bom, desligo aqui. ¿Por fin? No sé qué pasa. Y ahora veremos si funciona. Ahora sí. Batería, qué poquita. No, va aún, de momento sí. Lo digo para que se te llegue. E volume. E aí, galera, estão me escutando? Se estiverem escutando, me avisem. Não. É o meu celular. No, vamos, creo que es mi móvil. Tira. ¿Sí? ¿Se está conectando? ¿Quieres que lo tire por la ventana? E aí, meu querido? E aí, deu certo? Vamos fazer uma coisa. Tá. A gente vai conversar um pouquinho e vamos ver se vai cortar ou não. Tá bom. Pra gente não criar expectativas aí. Tá, louco. Cara, eu não sei o que tá acontecendo, velho. Eu acho que é o Instagram me boicotou. Cara, impressionante, né, Thiago? Cara, e tá tipo, muito nítido o vídeo, entendeu? É que é outra coisa, iPad aqui espanhol, né? Eu tava com meu celularzinho, né? Não... Entendi. E aí, Bibi, vamos ver se agora dá. Não sei se a gente quer falar um pouco. Vamos ver se... Vamos ver, se cortar a gente desiste, né? Tá muito melhor agora. Nossa, tá top agora. Vamos ver, vamos esperar, de repente o pessoal vai entrar ali, vamos ver se o pessoal vai entrando e a gente quiser meter, vão nos matar, né? Porque nós cancelamos, né? Sim. Eu já ia até abrir um vinho aqui, pô. Pô, pode abrir, estamos em casa. Domingo. Mas aí, ó, o pessoal entrando não deve estar entendendo nada, né? É que era privada essa conversa, né, Ludiero? Acho que era. Pô, que legal. E assim, com vídeo, mas Léo Botija, forte abraço aí, Léo. Tem que avisar a Thaisa Pedretti, né? Sim. Marcelo de Múzio, Sorocaba, tudo bem? Você quer que eu vou passar um zap para ela aqui, peraí. Pois é, agora cortou o teu aí, será que cortou? Agora vai ou cortou de novo? Não, é que eu tinha passado pro... Ah, tá. Pô, não, tá eu tô aqui. Pô, nós estamos bem aqui. Ah, mas aí tem aquele lance que você disse que no seu não grava. Não, nesse aqui vai gravar tudo, porque esse aqui vai gravar tudo. Última geração, não é meu, né? O meu é... Ah, bom. Esse aqui eu acho que grava. Se não gravar, aí ferrou. Que legal. A gente se obriga a fazer outro. Muito bom. Especialmente para a Thaís e para a Bibi, que ficaram chateadas, eu tive que encontrar uma solução. Aí vamos ver se agora dá, né? Elas vão ter que... Mas vamos Deixa esperar eu só entrar um pouquinho mais, né? Então, e enquanto isso, me conta aí, como é que foi a sua volta para a Espanha? Deu tudo certo? O voo deu tudo certo? Ou foi tenso? Cara, o que eu me assustei na ida, a primeira coisa é que não tinha ninguém no aeroporto, né? Isso é muito estranho, né? Deve ser muito estranho. A segunda coisa super complicada é que tinham 3 senhoras de 75 anos no voo. E eu falei, nossa senhora. Nossa. Então, eu não sei, eu acho que de repente elas estavam se assustando que no Brasil ia piorar e estavam voltando para a Europa, né? Porque só pode voltar se você tem um país de residência e se ou tem passaporte, né? Então foi bem assim, preocupante. Estou rindo aqui porque foi graças ao Wi-Fi dela que está funcionando. Graças, Sim. Marcos. Graças. E
Cara, e aí hoje eu peguei, porque assim, né? Eu não sei se eu falei, eles liberaram até as 10 da manhã tu pode sair na rua. Depois das 10 ao meio-dia, idosos. E se eu não me engano, do tem uma escala. Do meio-dia a 5 ou 6 crianças, se não me engano bem, e das 7 às 8 idosos de novo, e depois das 8 adultos, para fazer atividade física individual. Então hoje eu estava aqui, estava esperando a live, eu peguei a bicicleta às 8 e eu fui na Avenida Diagonal, que é uma das mais importantes, que é carro todo dia. Não tinha nenhum carro. Nossa. Só gente caminhando ou correndo. Imagina uma cidade grande, nenhum carro. Nenhum carro. Então, era uma coisa assim meio assustadora, né? E, cara, é muito sério, cara. Vamos torcer que aí no Brasil a gente se controle e respeite, porque é bem, bem sério mesmo e tem que se cuidar, tem que ficar em casa. Agora aqui já está no pico, já está saindo, né? A gente já está saindo do pico. Eu acredito que alguns dias, de repente uma semana, vai dar para jogar tênis, eu acho, né? E é isso, cara. Essa é a minha humilde recomendação. Quer começar então? Vamos tentar? Sim, vamos. Vamos então, para... Tem uma turminha aqui. Vamos embora. Pessoal, pode ir. Desculpa aí, pessoal. Desculpa que foi a minha conexão aqui. A gente falou que não ia fazer, mas a gente vai tentar fazer, aproveitar o tempo, domingão aí. Né? Então eu queria comentar uma coisa quando tu falou do... Pode repetir, que eu achei bem legal, até para memorizar os dados, aqueles da porcentagem. É um dado bem simples, mas o mais importante é a fonte do dado, que é a American College of Sports Medicine, né? Um dos órgãos mais respeitados do mundo aí, e essa pesquisa foi bem ampla, teve um N bem amplo e mostrou que apenas 0,02% da população mundial se encaixa no termo que muitas vezes muitas pessoas usam de uma forma muito banalizada, que é alto rendimento. Então, por exemplo, tem muita gente que fala, não, porque eu faço um treinamento de alto rendimento com uma criança de 12 anos. Não, mas espera aí, mas essa criança de 12 anos, ela estuda, ela tem outras coisas, então ela não está dentro dessa classe. E aí eu disse isso tudo para mostrar que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente usa esse termo alto rendimento, porque isso é para poucos. E aí vem a grande importância dessa live, desse tema, não só dentro do meu tema, que é biomecânica, dentro do alto rendimento, mas temos aqui uma pessoa que vive isso há mais de 10 anos, participou, você pode dizer aí de quantos grandes slams, e enfim, né, fez todo o circuito, né? Desde a turma ali júnior, passando por ITFs, WTA e ATP. Então é isso, só para mostrar o quanto que esse tema vale, entendeu? Eu acho que é um dado legal. Muito. Mas o interessante para mim desse dado, né, além da dificuldade que é estar no alto rendimento na elite, acho que também dizer que tem muita gente que tem o nível de conhecimento, vários treinadores, né, tem o nível para estar no alto rendimento e às vezes não estão porque o funil é muito pequeno. Uhum. Então eu não me sinto privilegiado que eu saiba mais que os outros, e sim, eu digo que muitas vezes estar no circuito é ter sorte, porque às vezes tu pode fazer tudo bem e não conseguir encaixar o momento de estar no circuito. Então, eu acho isso importante. E também, resumidamente, eu vim para a Espanha faz 12 anos e eu treinei exatamente desde crianças de 10, 12 anos que foram entre os melhores da Espanha até 18 anos, depois de TF, profissional, viajei bastante com menina também. Viajei ano passado, tive sorte de viajar com 3 jogadores, né, que foi com o Demoliner, que jogava com o Charan primeiro, que também jogava. E depois Top 30, né? O Char foi, acho que 34, se eu não me engano, 36. O Demoliner foi 34 e o Middle foi 30. Tá me escutando? Sim. Sim, estou. Então, assim, eu queria dar um exemplo só da ATP, Associação de Tenistas Profissionais, tem vários requisitos para ser um coach ATP.
Tu tem que ter viajado várias semanas no circuito, é um funil que eles fizeram, que eu acho legal e é difícil de estar. Mas é assim, te dá várias vantagens quando tu é coach ATP. Tu não tem como acessar. Eu acho que é legal num aspecto, e tem aspectos negativos, mas acho que assim, um dos aspectos positivos e legais é que tu tem que ter uns requisitos. Então tem que fazer um curso específico só da ATP, que é em Grand Slam mesmo, que são as reuniões da ATP. Tu tem que ter um número de challengers viajado com o jogador para considerar que tu teve a experiência, né? Olha que legal. O número de torneios viajados no circuito ATP também pode entrar de duas maneiras, ou ter viajado pelo Challenger, ou ter viajado pelo circuito ATP, ou ter sido ex-jogador de simples ou de dupla. Tem vários parâmetros lá que eu acho que é legal. Eu acho que é muito difícil entrar nesse grupo. Eu participei de algumas reuniões da ATP, aí tu vê os caras top mundiais lá, Morotoglou, entre vários, Valverdu, vários treinadores assim que tu vê que é top, estão nas reuniões assim, é uma coisa de bastidor assim bem legal, aprendi pra caramba lá. Então era só para dizer assim como é que funciona um pouquinho na ATP né? Tem essa característica, né? E tu tinha perguntado também, se eu não me engano, por que de vir para a Espanha? Por que faz mais de uma década que você está aí? Cara, passa o tempo, né? Tá louco. Passa. Cara, eu sempre achei que o tênis existia mais além do Brasil, que eu acho que a gente tinha que aprender outras coisas fora, que a elite mundial, por mais a gente ter jogadores, treinadores excelentes naquele momento, né? Faz 12 anos atrás ou 13, eu sempre achei que eu indo para a Espanha ou para os Estados Unidos eu ia me especializar e aprender mais de tênis, né? Seguindo um pouco aí o exemplo do Guga e do Larry, né? Que a gente seguiu toda a infância vendo jogar e tal, foram grandes motivadores, inspiradores. Eu fui atrás. E daí, pô, Bibi, se tu convidar, eu volto. Então, eu cheguei, eu sempre conto isso, vou repetir, mas eu acho que é legal, para dar todo esse exemplo de todo o esforço de chegar num sonho, né? Eu cheguei na Science Casal e o cara que estava dando curso para os treinadores falou assim, pô, cara, o que tu veio fazer aqui? Veio fazer festa? Olha isso. E, cara, isso me doeu na alma, cara. Me doeu na alma. E aí eu sempre tive, talvez, a sorte que geneticamente o meu cérebro é assim, se alguém me criticar, eu tento demonstrar que eu sou melhor. Se alguém me elogiar, eu gosto também. Na verdade, que eu gosto bastante, muito. Cada vez eu gosto mais que me elogiem. Mas eu sempre tive esse... Quando alguém falava que eu não ia ser um bom treinador, porque muitas vezes falavam que tu não vai ser um bom treinador, tu não ganhou de ninguém, tu não treina ninguém, né? E eu sempre pensava, pô, cara, mas eu me esforço, eu sou um ser humano primeiro, né, cara? Não me critica, não me julga por outras coisas. E aí eu pensei, cara, eu vou ser o melhor brasileiro nessa academia aqui, eu vou tentar ser o melhor brasileiro na Espanha, treinador aqui, custe o que custar, sendo eticamente profissional, né? Nunca sendo ilegal, nunca fazendo nada fora, né? Sendo correto. Mas assim, cara, e aí eu comecei, eu dormia na academia, ganhava um salário bem baixinho, trabalhava 6 horas por dia, aí pedi para dar aula particular. Isso aí você está falando mais ou menos 2007, é isso? 2007, exatamente. 2007, em outubro de 2007. Foi quando eu vim morar, né? Eu tinha vindo antes fazer um curso. Tá. Aí eu comecei, não sabia muito bem inglês, não sabia muito bem espanhol, os treinadores quando um jogador treinava, jogava mal, vai lá treinar com o Thiago na quadra 27, lá faziam, né? Nossa, com a bola mais velha que tinha. Com a bola, e era um castigo, mas para mim isso era uma coisa que me motivava bastante, porque eu saía da quadra e não sabia inglês, e aí ficava vendo lá vários vídeos, ou de biomecânica, ou de preparação física, ou do Bollettieri, um monte de coisa para entender as palavras técnicas do tênis. E poder usar com os jogadores, porque na maioria das academias internacionais tu fala inglês, né? Sim. E fazia aula de inglês, fazia aula de espanhol. E aí um treinador falou para mim assim, se tu te esforçar muito, daqui a um ano e meio tu vai conseguir estar nesse grupo, que era um grupo de elite lá e tal. E eu, como era muito chato, em 4 meses eu consegui estar lá no grupo lá de assistant coach. Porque eu ia lá, ia atrás e tal, não sei o quê. Mostrava então, assim, que você estava afim, né? Então, assim, lógico que para mim, eu acho que muitas coisas na vida aconteceram por sorte, acaso e também por trabalho, sem dúvida. Mas assim,
Cara, eu fiz a mesma trajeto que qualquer treinador brasileiro que está hoje, qualquer treinador que está num clube, né? Eu fiz a mesma coisa, só que eu sofri bastante, tive várias coisas, mas pensava uma coisa que eu já usei essa frase. Eu treinava num clube em Bagé, no Rio Grande do Sul, lá no Sul tinha pouca estrutura, poucos jogadores, mas eu pensava, se eu der bom treino aqui, eu vou treinar bem em qualquer lugar do mundo, porque eu ouvi você falando isso em uma live, muito legal isso. Vai ser mais fácil. Então, assim, eu não sou um ex-jogador top, um grande treinador, eu sou um exemplo de tentar lutar, que a gente tem que ir atrás. Se a gente conseguir chegar a treinar profissional, se a gente conseguir treinar juvenil, se a gente conseguir treinar adulto, não importa, ninguém é mais que ninguém, cara. A gente é ser humanos e isso é o mais importante, né? Bom. Então, assim, aí, vendo essa parte, que era que eu queria me especializar, chegando aqui, pô, daí eu gelava, cara. Eu tinha medo de que, pô, isso aqui em qualquer momento eu posso ser demitido, né? Sim. Mas, o que aconteceu que em 4 meses eles me colocaram nesse grupo. Colocaram para esse grupo, aí eu fui trabalhando, aí trabalhei com masculino e feminino, assim, legal. Tem uma coisa que eu estava falando com a Bia, que eu me lembro, ela veio aqui na Ciência Casal, acho que foi nessa época, a Nathalie Curata. Fiquei 2 anos e pouco. Aí chegou um momento que, assim, agora eu pensei, o sistema Ciência Casal eu já conheço bem. Sim. Agora eu quero ir buscar outras coisas. Eu gostaria de ir para a França, morar na França, porque eu quero copiar o sistema francês. O espanhol já entendi, vamos ver como é que é o sistema francês. Até para ter, né? Até para ter uma noção desses dois. Muito bom. Porque eu sempre acreditei, inconscientemente, que quando tu tem um conhecimento, por melhor que seja, top mundial, um conhecimento, acho que te prejudica. Acho que é bom ter a variação e olhar de fora os sistemas, né? Sei lá, em biomecânica, tu é muito mais esperto que eu, vai ver vários escritores, vários autores, e aí tentar montar alguma coisa. Certo? Exatamente. Então, assim, aí eu fui, morei em Paris, e nesse momento não tinha nenhum jogador. E eu fui 14 dias seguidos a Roland Garros. Por isso tem uma gratidão imensa pelo João Suete. Cara, eu sempre pedi para ele argumentar alguma coisa, ele sempre deu. Tava o Belucci jogando lá, quadra central contra o Nadal nesse ano. Eu lembro desse jogo. Eu tava lá, o João me conseguiu a entrada, então ia, João, por favor, entrada. Outro cara francês, entrada. Uma jogadora que treinou comigo na Ciência Casal, ela passou o quali, então ela me deu a credencial do quali. Aí eu fiquei lá 5 dias. Aí ela passou o quali, e aí ela deu para outro cara a credencial da chave. E eu estava no quali, eu tinha a credencial do quali, porque, claro, eu estava dando uma mão assim para ela, mas eu não estava treinando ela, né? Ela nem sabia que ia passar o quali. Mas a do quali vence, né? Vence, não é? A do qualifying vence, não vence? Como assim? Depois vence? de uns dias, vence. Claro, ela vence. Ela vence. Então daí, eu, cara, entrei mais 2 dias com a credencial do quali. Não podia. Mas eu não era tão podia, louco então. que eu ia. Aí um guarda gigante veio lá, me parou, me pegou do braço e falou, cara, tu não pode estar aqui. Aí já vai de novo o brasileiro sem condições. Puta, que merda, eu quero estar aqui, é a coisa mais importante da minha vida, e me tiraram daqui. Aí foi lá, o João me deu entrada, não me lembro, 1 ou 2 dias, francês me deu entrada, eu não estou me lembrando, cara, foi 14 dias lá, indo todos os dias, né? É isso. E tem uma coisa legal, cara, essa live, assim, vai ser legal, tomara que a gente consiga gravar, mas tem uma coisa bem legal dessa parte. Eu queria falar com o Bernard Pestre, que é um cara muito famoso na Federação Francesa. Ele ia se aposentar ou não. Um cara top. E aí eu mandei um e-mail para ele, acho que o Emílio Sanz, alguém me ajudou, e escreveu para ele, o Thiago e tal, um treinador brasileiro, ele quer falar contigo, quer saber como é que é, né, e tal. Imagina, eu brasileira, 10 anos atrás, ninguém me conhecia em nada. E eu cheguei lá às 9 da manhã para falar com o cara, não tinha reunião. Mas eu pensei, eu vou chegar a ser o primeiro. Porque o cara não pode me dar o migué que eu não vou estar, né? Aí, 9h30, 10 horas, a secretária falou, ele falou para te esperar. 10h30, 11 horas, a secretária falou para te esperar. Eu falei, tudo bem, eu vou pegar um sanduíche e volto. Fui lá, peguei um sanduíche que é ali perto do... Não sei se é Carrefour, bem perto do complexo Roland Garros, tem um Carrefour aí, eu sempre comprava ali sanduíchezinho e água para levar para o complexo.
Voltei 11h30, ele não vai falar contigo ainda, espera, meio-dia, ele foi almoçar, espera, e eu voltei 1h30, fiquei lá 1h30, 2 horas, às 5 da tarde, das 9 da manhã às 5 da tarde. Nunca tinha contado isso para ninguém, eu acho, ao vivo, Sim. pouca gente sabe disso. Às 5 da tarde o cara me atendeu. Não. E aí eu me lembrei de um conselho de outro amigo meu que é top. Ele falou assim, Thiago, quando tu vai falar com alguém mais importante que tu, cara, espera. É você que espera. O cara não tem obrigação de te atender. E espera, porque não tem outra. E eu não fiquei puto, eu falei, tudo bem. Então, assim, isso me ajudou, porque aí eu pensava, tô na Europa, vou perder o que com isso? Tô aqui na Roland Garros, aqui vendo os caras treinar, dane-se, azar, né? Então, toda essa introdução ao porquê da Espanha era por essa inquietude, né? E esse interesse eu achar que eu tinha que ser um pouco melhor. E sigo fazendo isso, estou fazendo até hoje, nós estamos estudando um monte de coisa legal que a gente tem montado, agora mais profunda a gestão da emoção, o negócio da estatística foi muito legal, que está todo mundo falando, a gente já deu uma bela avançada assim, profunda nisso aí, que dá trabalho, mas a gente está tentando melhorar para os nossos jogadores terem mais acesso. Mas eu acho que foi legal, assim, no Brasil já se divulgou bastante isso, assim, foi bem legal, assim, né? A parte da gestão da emoção, que é uma coisa, assim, um mundo inexplorado pra gente ainda, porque a gente não é palpável, né? Emoção, sentimento, né? O trabalho mental é muito difícil de controlar ou de monitorar. Então, a gente tá montando ferramentas, trazendo para o tênis. Então, sempre a gente está fazendo isso, mas o motor é a paixão, né? E o amor por fazer as coisas que tu gosta. Mas assim, então foi mais ou menos, foi um pouco isso. Aí eu fui para Paris, aí eu voltei, aí eu trabalhei na Academia do Ferreiro também, que eu achei bem legal. E aí eu pensei, aí eu comecei a treinar um russo que tinha 11 anos, que ele jogava relativamente bem assim. E eu pensei, cara, vou aproveitar que a família tem um pouco de dinheiro. E o que eu fazia? 2 semanas na Academia do Geoffrey Porta, eu e meu jogador. 2 semanas na Academia do Pancho Alvarinho, eu e meu jogador. Aí fui no Bollettieri conhecer também, fui na Morotogo conhecer. E aí fui indo e aí segue. Aí nós vamos falar sobre vamos acabar não falando sobre biomecânica hoje. Não, mas ok, mas Então, mas assim, só gostaria de comentar algo. Eu sinto que ou conheço até vários técnicos de tênis que têm essa noção, que para você ter acesso num nível mais alto, você tem que, obviamente, fazer tudo isso que você fez, conhecer, tem que sair de casa. Só que são poucos os que pagam esse preço. E Sim. eu entendo todos eles, e eu já passei por isso. Teve uma época, 2006 e 2007, dei treino para a Jennifer. E a Jennifer estava ali, a gente começou em 2006, ela era, sei lá, 500 do mundo, começou a ganhar Challenger. 2007 ela foi para 3 grandes lances, quali, né? E eu quase já deixando as outras coisas que eu fazia porque estava dando certo. E em 2007 a gente foi para o quali do US Open e ela perdeu logo de prima e a gente voltou, quer dizer, eu voltei porque ainda tinha coisas aqui. Ela foi, acho que, para 3 challengers na Itália. E depois de 2 dias que eu estava de volta já aqui, ela chega e fala: olha, eu não quero mais tênis. Eu não aguento mais ver uma bola na minha frente. E eu não quero mais tênis. E veja, foi justo numa época que eu já estava quase deixando os 32 tenistas que eu tinha, né, júniors, para ir para o Pro, porque estava dando certo. Então, assim, óbvio que foi uma decepção muito grande, mas não tem o que você fazer quando uma pessoa te liga ou te fala na frente: olha, eu não consigo mais bater uma bola de tênis, cara. E isso porque ela estava no best ranking dela, estava em 186 de simples e ia fazer 21 anos em dezembro, quer dizer, ela tinha 20 anos. Só que aí talvez a gente entende um pouco o histórico para fazer um link com a questão da live do Massa, né? Ela tinha sido o número 1 do Brasil de 12, 14, 16 e 18. Então, quer dizer, imagina ela
com 20 anos, quanto que ela já tinha, né, por tudo quanto ela tinha passado e viajado e etc. Então, talvez tenha sido, no caso dela, um pouco. Óbvio que a gente conhece muita gente que está aí hoje em top 100, que também teve uma vida dura ali desde os 12 em termos de viagem e treino, que é o próprio caso da Bia, né? Eu lembro muito bem a da Bia com 10, 11, 12, 13, né? E ela está aí com 23. Melhor ano dela foi o ano passado e ela está aí a fim de melhorar cada vez mais, enfim. Então, ela está com esse gás todo. Então, eu sei que isso é um pouco de cada um. Mas, voltando na questão do técnico de tênis, eu vejo e respeito cada um deles, mas eu penso que a gente tem que tirar o chapéu para quem pagou esse preço, que sem dúvida foi e tem sido o seu caso, mas eu vejo que no seu caso tem dado super certo, porque você só colhe frutos e óbvio que o técnico tem uma vida muito mais longa do que o cara que joga. Então, e conhecimento é uma coisa que a gente sabe que não tem fim. Eu estava dando uma lida, você já fez gestão, MBA em gestão. Tem essa parte gestão que você está lendo isso, e cada vez mais você lê sobre essa parte de estatística. E é uma coisa que não tem fim. Quanto mais você sabe, quanto mais você conhece, mais você consegue fazer os links. E isso vai, obviamente, ser bom para quem? Para o seu atleta. Porque eu creio muito nisso que você disse, nessa questão de você dar bastante estímulo para ele. Como você disse, pô, fomos lá no Joffre, fomos não sei aonde. Então, isso tudo faz parte do processo, entendeu? Exato. Um amigo meu aqui, que ele trabalha, é o dono de uma pizzaria muito boa aqui perto de casa, e ele é muito amigo do Fognini, não sei como chama no Brasil, Fonini também? Isso. Fonini. Fonini aqui. Fonini. E ele falou assim uma coisa, cara, Thiago, treinador de tênis é que nem cozinheiro, cara. O cara já sabe qual é o trabalho. Tu vai todos os finais de semana, tu vai trabalhar. É a vida do cara. No caso dele é ir dormir tarde, né? Ter meio-dia, para 4, 5 horas, volta a trabalhar. Tem que fazer a massa depois. Tem que fazer. Então, assim, o tênis, por isso que tu falou, a elite é 0,02. 0,02 da população de todos mundial. Os esportes, né? Se você for ver do tênis, é menos ainda. Claro, 0,02 de todo mundo vai abrir mão de alguma que pratica coisa, algum esporte. Então, assim, mas, cara, a gente é como cozinheiro, cara, esse é o horário. Então, o que é legal é entender a minha profissão, se eu quero tentar chegar um dia na elite, assim, entre os melhores, a minha profissão é assim. De repente, dentista vai trabalhar de segunda a sexta e às 8 vai estar em casa. Bancário vai trabalhar a tal hora. Eu não reclamo, não critico. Agora, sim, que eu falei na outra live, o cara quer ser o melhor treinador, o cara quer treinar um top 100, mas o treinador é top 100. O nível do cara, ele é top para treinar um cara top. Como treinador, então. Ou não. O pai do cara, ele é um pai top nas características de ser pai para poder ajudar um cara a ser top. Ah, não, porque é muito ele mais vai atrás. Não. Ah, eu também quero ganhar 5 milhões aqui. Pô, a Nike, o cara da Nike teve sorte lá, o cara do McDonald's. Pô, então acho que essas avaliações são legais. E tem muita gente que quer estar no circuito e com certeza pode ter muita gente que é melhor que eu. Eu não discuto isso. Pode ser melhor ou pior como treinador. Só que às vezes não é só isso. Não é, eu acho que o objetivo final não é lá em cima. É fazer hoje com a criancinha de 5 anos, de 10 anos, com o adulto, com quem for trabalhar o máximo, né? E assim, isso aqui não está nessa nossa pauta, mas como todo papo, ele abre outras frentes aí. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa questão. Assim, eu vejo que tem vários tipos de técnicos. Então, você tem o traveling coach, que é um cara muito mais amigo, que só viaja. Você tem deixa eu pegar o carregador, mesmo. mas pode falar. Só um segundo. Mar, vai lá. Me pode deixar o carregador? Que eu tenho medo de sair daqui que está funcionando e vai que... Pensou? Por falta de bateria.
Então, sobre os tipos de técnico de tênis, né? Então, a gente sabe que tem o traveling coach, que é um cara, muitas vezes, que é muito mais um amigo do cara que joga do que técnico mesmo. Tem o técnico que está ali para fazer assim, todo esse processo de desenvolvimento técnico, tático, que é você, que é o cara que busca sempre de várias áreas, tenta fazer os links e tal. E tem uma classe de treinadores que, assim, eu fico muito curioso para saber o que você, que não faz parte dessa, pensa. Que é um exemplo, vamos chamar de técnico, mas um Boris Becker, um Stefan Edberg, um André Agassi, ou seja, uma pessoa que não tem a formação de coach, mas tem toda aquele... né, já foi número 1, 2, 3 do mundo ali, e que em algum instante é chamado para ser técnico. Que eu penso que seria muito mais um conselheiro, muito mais... Mas eu não sei aí na Espanha como é que é, mas aqui eles tratam como se fosse o mesmo técnico que você, mas eu tenho certeza que não. Né? Óbvio que a gente tem algumas exceções, como por exemplo, Lendl, né? Eu já tive a chance de ver 2 prés do Murray, uma delas foi com o Lendl, e você vê que ele já estava ali, hoje não mais, eu sei, mas ele estava numa ativa, ele vai buscar tal. Mas tem outros ali que eles chegam, ficam 2, 3 meses e saem. Então, eu queria só que você comentasse como que você enxerga esse técnico que, para mim, não é bem um técnico, né? É assim, eu estava escutando, a Bia comentou alguma coisa, assim, ó, cada jogador, ele... Só um pouquinho. Não, o carregador de live. Aqui. Não, deixa eu... Gracias. No, ahora sí, ahora lo pruebo. Desculpa. Os jogadores buscam coisas diferentes. Tá? Tem jogadores que viajam com a mulher, tem jogadores que viajam com um amigo, tem jogadores que viajam com alguém, com um treinador, mais um coach que vai ajudar ele a melhorar algumas coisas. Tem jogador que quer se sentir bem, tranquilo viajando. Tem outros jogadores que pegam alguma pessoa que viveu a mesma situação que ele não conseguiu viver ainda e quer ajudar e dar nessa fase. Eu acho legal. Nesse alto nível, eu acho que é legal assim, o cara ter um treinador, né, que é a pessoa de confiança que o jogador tem. Pode ver, em todos os grupos, quase todos os grupos, né, tu tem um treinador que é o de confiança, que está ali há muitos anos, né, e tu traz alguém para ajudar em algumas coisas específicas. Logicamente que se uma jogadora ou um jogador, vamos imaginar que ele está 30 do mundo, ou ele não chegou na barreira, não fez a barreira do top 100 ainda, e ele está tendo algumas dificuldades, é legal chamar alguém que já passou por aquilo, que teve as mesmas sensações, que entende o que o cara passou, que pode colocar de uma maneira diferente, que de repente o treinador, a pessoa de confiança, já que a gente sabe que é muito difícil o top 100, de repente não tem essa habilidade. Às vezes sim, às vezes não. O Tony Nadal sempre teve alguém que ajudou, né? O Djokovic sempre teve alguém que ajudou. O Murray também teve gente que ajudou. Então, assim, são necessidades diferentes do jogador. Diferentes. É mais importante o cara ser um coach? Na minha opinião, depende do jogador. Depende do jogador, sim. Outras coisas. Tem jogadores, às vezes, que precisam viajar, que tem um bom treinador, mas precisam muito do fisioterapeuta. Aconteceu comigo. Um caso de um jogador meu, profissional, cara, eu preciso viajar com físio, é muito importante para mim. E o outro falou, não, cara, eu não preciso de físio. Eu não preciso de preparador físico viajando comigo. Teve outro que falou, não, eu preciso de preparador físico, mas eu não preciso tanto de físio. Então, no alto rendimento, são 1 ou 2% que tu melhorar. Cara, um jogador que está 70 do mundo, ele melhora 1%, ele já melhorou o ranking dele. Mais dinheiro, mais pontos e mais tudo. Perfeito. Então, assim, eu acho que é importante ter entendimento, né, que cada um tem as suas qualidades. Logicamente que se o cara que estuda, que é um bom treinador, vai cada vez melhorando, pegando experiência de circuito, vai ser melhor. E um ex-jogador que também estuda, também vai ser melhor. Né? Então, mais ou menos é isso. Mas sempre passa pelo jogador ter alguém, acho que de confiança dele, que ele sabe que vai vestir a camisa ali, vai estar com ele até a morte. E alguém que dê alguns recursos diferentes. Perfeito. Muito
Muito bom. Eu não sei quando vai apagar. Respondi. Eu vou pegar o carregador, que por enquanto tem bateria, mas se apagar a gente volta. Eu não sei, cara, eu estava pensando uma coisa quando estava falando. De repente a gente não fala sobre o tema que a gente falou e segue um pouco mais falando disso e depois se obriga a fazer a outra. Sim, pode ser. Você que manda aí, pô. Não, eu adoro aqui conversar, se o pessoal nos aguentar. A gente está aí. Não, assim, E só deixa eu só interromper uma coisa que eu vi. Sim. Eu não sei se alguém fez mais alguma pergunta, mas que a Patrícia Medrado fez uma pergunta que eu acho que é legal. Pouco antes, você está nos escutando. Ela perguntou sobre o sistema de treinamento na Science Casal. Acho que um dos primeiros sistemas que a gente viu, né, que o pessoal vinha, foi a Science Casal. Foi um pouco precursor assim, dos brasileiros na Espanha. Eu trabalhei lá, fazia curso e tal, etc. Eu lembro disso. Ela perguntou, ela disse que teve lá e que se a maneira que eles estavam treinando ou treinam serve para o tênis atual. Mais ou menos alguma coisa assim. Então, assim, na minha opinião, hoje em dia, são dois perfis. O perfil do jogador, que ele joga o nível médio ou baixo, né, ou que ele quer ir para os Estados Unidos. E aí tu vai entrar na Espanha, em qualquer lugar treinado tu vai melhorar bastante, porque eles dão ritmo, bastante troca de bola, físico, trabalha a parte mental, os caras sabem muito de tênis, em qualquer Tem muito estímulo, né? Muito estímulo, os caras são bons, cara. Os caras de tênis, os caras sabem tênis. Os caras conversam e sabem tênis. Agora bem, se tu for se for um caso de jogador mais que é um júnior bom ou um profissional, aí o que tem que especializar muito mais. Mas assim, se tu for ver nas academias em gerais, todas elas têm várias qualidades e também tem algumas deficiências, né? O que eu acho que é legal como conselho é que às vezes é mais fácil buscar algum grupo menor, não uma academia tão grande, que vai ser mais caro, né? E buscar um grupo menor, pode contar comigo se precisar, direcionar para algum lugar, vai ser mais econômico e de repente o atendimento vai ser mais individualizado. Porque numa academia grande, ser individualizado é muito mais caro. Né? Eu não estou dizendo que é ruim, né? Porque eu já fui em várias e acho que é bom. Mas eu acho que se eu fosse um jogador médio, quisesse ficar um tempo na Espanha, eu tentaria buscar grupos de competição menores. O gasto vai ser menor, mas o trato vai ser um pouquinho mais personalizado, porque não é um grupo tão gigante. Por mais que cada academia tenha o seu treinador específico e responsável por 4, 5, 6 jogadores, né? Então, é uma ideia. Né? Mas as experiências na academia, acho que tudo vale. E é bom. Estou com o carregador aqui. Vamos ver se onde coloca. Mas... Pode falar. Peraí. Eu não sei se você travou os comentários. Eu já faz muito tempo não, que eu não travei. A Patrícia falou sobre o método Pato Álvares. Desculpa, só para terminar, a Patrícia falou o método Pato Álvares. Patrícia? Tá, entendi. Talvez eu vou falar uma besteira, tá? Vou tentar fazer, eu gosto de trabalhar com exemplo. A gente comparar um gênio do passado que tinha qualquer teoria e hoje em dia essa teoria foi desbancada, né? Mudou, é a mesma, ou melhorou as teorias, é a mesma coisa que o Pato. O Pato Alves, na época dele, foi um gênio, foi um Albert Einstein, cara, ele treinou 30 caras top 50, né? E o que acontece é que ele criou um sistema com 6, 7 horas de treino por dia, faz uma coisa louca, né? De 100, 200 bolas no drill, coisas que hoje em dia não se usa tanto, e uma maneira de jogar muito trabalhando a defesa para poder atacar. Então, assim, o tênis evoluiu como todas as coisas, assim. Então, eu acho que se o Pato está com 85 anos, ele está na quadra ainda, mas eu acho que se ele tivesse 40, 50, ele teria evoluído também e teria seguido melhorando. Mas o sistema implementado por ele é um sistema que as pessoas evoluíram, como que eu falo sempre o exemplo da Espanha. A Espanha, estatisticamente, dos 25 anos para baixo, ela não é a mesma coisa que há 10 anos atrás. Sim. Porque um dos aspectos é que as pessoas copiam, vem evolução, vai copiando tecnologia, o mundo melhora, né? E outra que eles também estão fazendo ainda, uma grande parte fazendo a escola que eles sempre fizeram. Eles são muito fiéis à metodologia que deu resultado até o dia de hoje. Sim. E tem outras várias também, né? Tem gerações, etc. Então, mais ou menos, não sei se eu podia responder. Sim. Não, então... Vou colocar o carregador aqui, vou mudar de lugar aqui. Tá, eu não sei se você bloqueou os comentários, mas eu não estou vendo os comentários da live aqui no meu. Parou faz tempo. Não, eu tenho visto aqui, o meu vai sair do comentário.
Mas como eu estou com a minha tela aqui, eu estou recebendo no WhatsApp. Bom, assim, tem algumas pessoas que elas estão muito prontas a se desenvolver nessa área da biomecânica, que é uma área que tem crescido bastante. Eu sempre falo isso nas lives, porque talvez seja óbvio que tem várias áreas, mas é uma área que está muito perto de dentro, muito próxima dentro da quadra do dia a dia de nós, treinadores. Então, a gente gostaria de saber um pouco como que funciona, se existe, não existe, análise biomecânica na Espanha, que é onde você conhece mais, você já esteve na França e conhece o mundo inteiro, mas, na verdade, são duas perguntas. Uma, se ela como que funciona isso dentro do processo, ou seja, long term, ou seja, mais em longo prazo, e se existe no seu dia a dia como coach em ajustes rápidos com as pessoas que você treina. Por exemplo, como a gente já teve esse papo, você me disse que quase todo mundo que está ali já tem um pouco essa noção de fazer os ajustes rápidos. Eu achei muito interessante, pouca gente sabe disso, né? Muita gente acha, não, mas você que está trabalhando com uma pessoa que já joga bem, como que você vai mexer num golpe dela? Você vai pôr o nível de tênis dela mais para baixo. Até por isso que eu trouxe o exemplo da Thaís aqui, quer dizer, foi um ajuste no saque que a gente fez por WhatsApp e deu super certo, né? E, enfim, até falo que eu gastei 10 minutos que poderia ter sido feito há 10 anos atrás isso. É incrível, porque ela gastou não sei quanto tempo, ela acho que está na live, ela pode até comentar, mas ela teve o estímulo que eu passei, o diagnóstico que eu passei, e quando eu encontrei com ela em quadra, ela já estava fazendo aquele item técnico, né? E não é um item técnico tão difícil, que a gente sabe que tem itens que são mais simples, né, para que você mude, e tem outros itens que não. Então, eu gostaria de saber um pouco como que funciona na prática a biomecânica em termos de desenvolvimento de um tenista em longo prazo e mais em curto prazo ali no meio de um tour que você precisa fazer um ajuste técnico, como é que funciona? Por favor. Obrigado. A primeira coisa, assim, na Espanha eles são mais simplistas, mas não sendo uma palavra negativa na questão da biomecânica, porque o tênis aqui é muito natural. Eu tive que me adaptar ao conhecimento de tênis, porque eu vinha com vários padrões e várias ideias de tênis, que eu fui vendo que eles tratavam de outra maneira, mas de uma maneira muito sistemática para todo mundo. Então, na realidade, quando eles querem fazer alguma alteração biomecânica, não tem tanta gente que eu até não me lembro agora para dizer nomes. Pode ser que eu esteja errado, mas assim, eu não tenho assim, umas referências biomecânicas de pessoas que façam análise biomecânica em geral na Espanha, né? Pode até ter, mas agora não me vem na cabeça agora assim. Não é eu até acho que era uma coisa que eu tinha falado que eu queria comentar. Eu acho que a qualidade, o nível de conhecimento, a dedicação, tudo que tu montou de biomecânica é uma coisa que é nível mundial. A gente não tem isso tanto na Espanha. De repente, na França, com certeza, a gente sabe que tem. Mas eles fazem muita análise de vídeo, né? Então, assim, eles fazem análise de vídeo e demonstram. Mas, assim, o tênis é tão no sangue deles que eles vão fazendo ajustes, mas não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças, no caso, ou uma coisa que eles gostam de separar muito. O jogador tem que acelerar mais a raquete, acelera mais a raquete. O jogador tem que girar mais o ombro, gira mais o ombro. O jogador tem que fazer a laçada melhor, faz a laçada, por exemplo. Então, assim, eles analisam, fazem vídeo, Nações Casal fazia, né? O pessoal falou que o Joff também faz, mas não é tão elaborado, os que eu vi, agora faz 2, 3 anos que eu estou mais no circuito, não estou tão presente, não é tão elaborado como no trabalho que eu tenho visto, tudo tem feito com jogadores. Entendi. Intercalando com isso,
intercalando com isso, uma grande diferença do ciclismo profissional é que os jogadores têm uma bagagem de experiência, recursos coordenativos, aspectos mentais muito mais avantajados, não sei se é a palavra, que um jogador normal, um jogador de nível médio. Então, sim, logicamente, o que a gente gosta de fazer muito, que funciona talvez com qualquer jogador, é que jogadores têm esse golpe ou esse movimento bom, que a gente possa mais ou menos até visualizar, porque é legal visualizar alguém que faz um golpe, né? A gente trabalhou ano passado no caso do backhand, a gente pegou um jogador específico que a gente achava que fazia bem e começou a ver o que ele fazia, né? Mas também, assim, se tu falar para um jogador que é profissional, fala para ele assim, cara, faz esse ajuste, os caras pegam muito rápido. Então, o caso Nadal mesmo, ele teve que ajustar 3 ou 4 coisas assim. E aí que eu quero entrar na terceira coisa, que os jogadores às vezes pedem. Eles jogam, se sente pela sensação deles do feeling. Né? E que conta muito, né? Lógico. A biomecânica de um jogador, quando te pede um jogador, um treinador fazer uma avaliação, é muito diferente do que um jogador profissional. O jogador profissional, ele sente a bola, ele sente as dificuldades. Cara, nessa zona eu não estou jogando bem. Nessa zona eu tenho que melhorar. Ou o caso do Nadal, do saque não estava machucando tanto o segundo saque, ele quis sacar um saque um pouco menos efeito, para tentar machucar um pouquinho mais, surpreender. Então, assim, depende muito do feeling deles. Perfeito. E, logicamente, como eles têm muita experiência, é diferente a aprendizagem. Tu não precisa fazer tanto uma progressão, na minha experiência, tá? Nós fazer uma explicação. Quando eu trabalhava com o Júnior, tu fazia toda uma sequência pedagógica, metodológica, tal, análise de vídeo, biomecânica, mostrava um, mostrava o outro. No caso deles, como eles têm essa visão tão aguçada, tu mostra, cara, o bom seria fazer isso. E normalmente eles conseguem pegar rápido. Tem algumas coisas que às vezes o jogador está tão acostumado a fazer durante muitos anos que aí ele nem vai querer mudar ou é mais difícil. Né? Então, acho que essa a grande diferença, se eu conseguir me explicar bem, de um jogador, né, que é mais jovem, que está querendo ajustar alguma coisa, um jogador mais top que é o que eu acho que é legal dar como exemplo, que a gente tem que ter cuidado sempre. E eu vou por essa tese. A gente tem que escutar muito o jogador, não é que a gente vai dizer sim todo o tempo o jogador, a gente tem que escutar, tem que ver o que o jogador está sentindo, tem que ajudar ele a se auto-entender, se avaliar e ver quais são os caminhos, e a gente vai guiando eles. Quando é uma criança, ou quando é alguém que não tem tanto nível, tu impõe muito mais. Mas no profissional não tem nada de imposição. O que tem que fazer é ajudar, principalmente ajudar o tenista profissional a ver alguma coisa que ele não está vendo. Aconteceu, tem um exemplo de estatística que eu já falei também. Eu fiz uma análise estatística e falei, cara, a tua bola está acontecendo isso com a tua bola. E o cara falou, não é assim. Eu falei, cara, não tem problema, não vamos discutir, vamos olhar o vídeo. Vamos ver o vídeo. Vamos contar quantas vezes aconteceu essa jogada. Verdade. Beleza, então acho que é mais por aí que os caras às vezes têm gestos diferentes, né? Por exemplo, pega, sei lá, a direita do Gasquet, o estilo que ele tem, né? Não sei se chama de estilo de direita Gasquet, sei lá, por dar um exemplo, tem falaram assim, aqui. Mas por exemplo assim, ó, eu dou um outro exemplo muito interessante. Tu pega o Denis Shapovalov. Eu não sei, tu que sabe muito mais que eu de biomecânica, mas cara, eu sou apaixonado pelo saque. É fantástico a soltura, a aceleração, né? Para mim, cara, eu adoro, eu sou fã porque é um cara bom pro tênis, ele não é um cara, ele tem uma atitude boa, tem que melhorar mentalmente vários aspectos, se perde taticamente muitas vezes, mas vamos pegar o backhand dele. O backhand dele, muitas vezes, ele acaba batendo caindo para trás. Talvez ele bata caindo para trás, ou ele bata nessa posição, porque é uma posição que ele melhor sente a bola. Só que na minha opinião, ele que é gênio, o que ele fez? Quando os caras jogavam a bola na back dele, como ele pega um pouco, às vezes, o atrasado, toca a bola lá atrás, eu vou saltar. E ele acabou saltando e neutralizou de outra maneira que talvez ninguém dissesse para ele, e ele encontrou uma solução de resolver esse problema. E aí ele muda completamente o parâmetro biomecânico, porque de repente estaria dizendo, olha, cara, tem
que pegar na frente, não deixa essa bola entrar tanto, etc, etc, etc. Se eu estiver errado, me corrige. Não, imagina, é isso mesmo. Então, e ele fez isso. E o Nadal, ninguém treinou ele para jogar a bola por cima da cabeça. Não é isso. É que ele sente melhor a bola nesse momento, nesse ponto de contato. E se ele sente melhor nesse ponto de contato, logicamente que ele não vai deixar o cara fazer assim e não vai ajudar a alterar. E o Nadal vem melhorando isso ao longo do tempo. Mas é muito mais importante a autoconstrução. Qualquer cara que é top, ele vai se autoconstruindo, se sentindo, achando os caminhos, e tu vai ajudando. E não aquele aspecto, não, cara, porque acontecia que os caras ficam loucos, porque tinha uns caras aqui que falavam assim, não, tem que copiar a direita do Federer. Sempre um exemplo que eu dou também. Aí tem que copiar a direita do Federer. Aí eu acho que é legal. É legal, cara, se um cara quiser copiar e achar legal, né? O Dimitrov tentou copiar e não é a mesma coisa. Mas é um top. Mas assim, para copiar a direita de quem for, o cara tem a mesma coordenação motora, tem o mesmo time, tem a mesma antecipação, a mesma velocidade, processo mental, tem o mesmo olho dominante, tem a mesma lateralidade. Cara, não tem, porque cada um é individual. Então, troca tudo. Isso é um cuidado que os treinadores têm que ter, que a gente não é protagonista. A gente guia e ajuda, você tem que chamar atenção, vai chamar atenção, mas a gente tem que ajudar a guiar o cara se encontre. E, logicamente, quando o treinador achar que alguma coisa não está legal ou não foi boa, tem que falar na boa, mas acho que não precisa nem gritar, nem levantar a voz, nem brigar, nem isolar a bola. Eu acho que não precisa. Tem que pontuar as coisas. Mas, assim, me alarguei um pouco, mas eram exemplos aí, Chapovalov. Não, mas ótimo, mas é isso que a gente precisa. Uma riqueza diferente do que... agora, por exemplo, a estatística. Lógico, a estatística é uma partezinha da pizza que é importante. Como a biomecânica é importante, como a preparação física é importante, como a parte nutricional é importante. E a gente vai tentando cada vez ir melhorando todos esses aspectos. Mas, se eu trouxer isso para o meu jogador e trouxer 250 mil frases, 1000 coisas, não vai conseguir fazer nada, não vai aplicar. Então, doses homeopáticas, né? Pouco a pouco, aí entra tudo que eu falei, aí que eu termino trabalho a longo prazo. E não apurar o processo e não querer ser protagonista. Acho que um conselho para o circuito profissional é que o treinador que quer ser protagonista vai ter mais dificuldades. Porque o jogador também é o protagonista, que quem faz o winner ou o erro é o jogador. Então tem que respeitar muito essa parte. Mas tem vários perfis que funcionam e é ótimo falar sobre eles. Não, até sobre essa última questão que você colocou, eu tive um papo com a Bia, acho que ontem ou antes de ontem, isso foi uma das coisas que ela colocou um pouco sobre o histórico dela. Ela sabe que quando está na quadra, é ela que toma a decisão ali. Óbvio que vai ter um pré-jogo, vai ter um estilo de jogo que é mais macro, vão ter várias táticas ali que é um pouco mais micro, né, que é o conjunto de jogadas que você faz, mas quem decide na hora ali é ele. Então fica muito difícil quando o treinador ele quer tomar a frente em tudo. E só uma questão que você colocou, como que funcionaria esse trabalho de biomecânica nessas duas faixas de nível técnico, vamos assim chamar. Que são várias, mas vamos só pensar. Eu vejo o tênis de uma forma bem linear e com várias fases, mas tem duas fases que são, se eu tiver que cortar em duas fases só, eu chamo. Fase 1 é a fase onde você mais treina do que joga, que é a grande fase do desenvolvimento, que é onde você pode pensar muito mais nas questões técnicas, táticas, etc., e não se preocupar tanto em ganhar tal. Apesar que tem muito técnico e muitos pais que pensam nisso, como a gente falou na live lá com o Mas. E aí tem a outra fase, que é quando o jogador, que é essa, né, que você está com essa faixa, que é quando o cara muito mais joga do que treina, né? Então ele fica ali 5 ou 6 semanas fora, ou 3 ou 4, volta. Então ele tem menos tempo. Então, se eu tenho essas duas fases, eu penso que a biomecânica ou outras áreas, elas têm que ser um pouco mais como eu chamo de guidelines, que são mais diretrizes ali. Então, antes de chegar nessa fase onde você tem que ouvir mais o atleta,
o feeling dele, você tem que ter o seu norte, que é o que a gente comentou bastante já aqui sobre método. Eu vou ter uma live com a Letícia Sobral, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre método. Então, eu penso que método, nessa outra fase, é mais você pontuar os itens, ou como o Caio Cortella chama, os pontos de atenção, seja na parte técnica, seja na parte tática. Então, o treinador que forma ainda, quer dizer, eu entendo, volto a dizer, eu entendo que você também forma, mas você tem muito menos tempo de trabalhar essas questões mais básicas do que um outro treinador que está com um menino de 12 anos, 13 anos, certo? Então, eu vejo que a parte de biomecânica, que é o tema aqui, basicamente tem esses dois lados. Então, tem o lado que eu tenho que impor um pouco mais. Olha, eu quero que você tenha esses e esses itens técnicos aqui, porque eu já sei que serão importantes lá na frente. E por isso que eu também tenho que estar sempre em contato com técnicos que trabalham já nesse último nível, para que eu puxe vários itens técnicos, táticos que eles precisam lá. E no seu nível técnico, quer dizer, já pessoas que já jogam circuito, eu vejo que esses itens técnicos, eles partem muito mais do atleta do que, como você disse, de você técnico, porque esse feeling conta muito. E tem outro item que eu bato bastante na tecla, que é falar que antes vem a parte tática, óbvio. Então, eu vou dar um exemplo prático. O ano passado, quando o Tomás me procurou, ele disse, olha, eu quero ter os meus golpes de 2009, 2010 e 2011 de volta. Aí eu achei estranho, eu falei, bom, óbvio que foi a época que ele teve o tênis dele mais alto ali, então isso é algo que eu sei que vai dar uma self-confidence para ele. Só que eu fui pensando, falei, mas espera aí, o tênis, porque aí a gente falou de uma década na frente, então o tênis de hoje já não é mais o tênis de 10 anos, o físico dele já não é mais o mesmo físico de 10 anos, tanto que ele opta muito mais por quadra rápida do que de saibro hoje, para os pontos serem mais curtos. Então, só que na época, foi mais ou menos em agosto, final de agosto do ano passado, eu disse, ok. E aí, aos poucos, eu fui mostrando, tanto em sala quanto em quadra, que talvez a gente precisasse trabalhar outros aspectos técnicos. E eu sempre me baseei nas estatísticas dele. E a gente conseguiu, eu tive acesso a uma série de análises da Golden Statistics, que também ela faz uma média. Então, eu tive acesso não aos jogos, por exemplo, do Tomás versus o fulano de tal. Não, uma média de 10 jogos dele com uma média dos 10 adversários dele. Ou seja, só para mostrar o quê? Que eu tive que fazer a parte técnica de acordo com a parte tática e a parte estatística, não só nessa questão, obviamente, só te cortando, falta 2 minutos para encerrar. A gente volta de novo? O pessoal quer que volte ou nos vai embora já? Volta, porque tem várias dúvidas. Tem uma dúvida que eu queria que você comentasse depois do Affine, que é muito jóia essa dúvida dele. E tem já gente me passando aqui, porque eu sou craque em não gravar a live, que é a hora que você que está com a live, a hora que você encerrar, para que você... Não sei se você pode... Me botou pressão aqui, né? Me botou muita pressão, porque todas as vezes que eu não consegui gravar nenhuma até agora. Se eu gravar, vai ser a primeira vez. Então, vamos lá. É assim, você encerra e aí vai finalizar. Te dar um íconezinho gravar no History. Então tá, eu vou finalizar agora aqui e a gente finaliza agora e a gente volta com as dúvidas. Tá bom. Valeu, Thiagão. Valeu.